Boa noite a todos, muito obrigado, agradeço a Deus pela oportunidade que Ele concede nesta noite de estar aqui para compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. Antes de iniciarmos o culto, eu quero deixar um pedido especial também de oração. Nesta manhã eu recebi uma notícia não tão agradável, nós estávamos orando, foi feito alguns pedidos pela uma amiga de trabalho, chama Beth Gerino. Ela pedia pelo um doutor chamado Eduardo, e essa manhã Deus descansou ele, né? Então, nós quero fazer um pedido especial para você, que você possa orar por ele, pela esposa, pelas crianças que ficaram, para que elas possam ser consoladas neste momento, e que ele, naquele grande dia, possa ressuscitar e possa reencontrar de novo com a sua família. Agradeço desde já a todos vocês por essa ajuda, nesse pedido especial de oração. Também agradeço a todos que estão assistindo, principalmente a minha família, meus pais, meus irmãos e por aí vai. Que Deus possa abençoar. E eu quero, neste momento, pedir para que você ore comigo, para que o Espírito Santo possa falar somente Ele por nós e que eu seja apenas instrumento para levar a mensagem ao seu coração e, principalmente, a mensagem sempre começa pelo pregador, tá ok? Eu peço que você ore também no seu coração. Amém. Bom, o título, como já anunciado pelo pastor Osiel, ele traz uma mensagem muito especial, a reforma no lar. E interessante que hoje, o maior trabalho que o inimigo, que Satanás está fazendo, é destruir os lares. E ele está criando muitas coisas, e a cada dia ele vem com novidade para derrubar você, pai, para derrubar você, mãe, para atrapalhar o ambiente do lar junto com os filhos. Eu quero ler uma mensagem, só que antes eu quero fazer um pedido. A mensagem, no decorrer da mensagem, pode ser que algo vai mexer com você. Só que nós vamos combinar uma coisa, você que está em casa, junto com o teu esposo, com a tua esposa, junto com os teus filhos, não podemos dizer assim, tá vendo? Esse foi falado para você. Olha, isso falou para você. Vamos cada um de nós tomar aquilo que para nós é útil e vamos colocar em prática a partir de agora. O meu sincero desejo, quando Deus me deu essa mensagem, vocês podem ter certeza que a mensagem veio primeiro para mim, eu como pai e como esposo. Então agora nós vamos combinar isso, tá ok? Então não vale ficar lá assim, olha, isso aqui foi para você, olha, tá vendo? Tá vendo? Isso daí, tá certo? Vamos manter a harmonia e o amor dentro do lar. Vamos iniciar. Preste atenção nessa mensagem. Era quarta-feira, 8 horas, cheguei a tempo na escola do meu filho. Não se esqueçam de vir à reunião de manhã, é obrigatória. Foi o que a professora tinha dito no dia anterior. Que é o que essa professora pensa? Acha que podemos dispor facilmente do tempo que ela diz? Se ela soubesse quanto era importante a reunião que eu tinha às 8h30, dela dependia uma boa negociação e tive que cancelar. Lá estávamos nós, mães e pais e a professora. Começou a tempo, agradeceu nossa presença e começou a falar. Não lembro o que ela dizia, minha mente estava pensando em como iria resolver esse negócio tão importante. Já me imaginava comprando aquela televisão nova com o dinheiro. João Rodrigues, escutei ao longe. Não está o pai de João? Diz a professora. Sim, eu estou aqui. Contestei, indo para receber o boletim escolar do meu filho. Voltei para o meu lugar e disse ao abrir o boletim, para isso foi que eu vim? Que é isso? O boletim estava cheio de 6 e 7. Guardei rapidamente para que ninguém pudesse ver como tinha se saído meu filho. De volta para casa, aumentava ainda mais minha raiva, cada vez que pensava, mas se dou tudo para ele, não tem falta de nada. Agora ele vai ver. Cheguei, entrei em casa, fechei a porta com uma batida e gritei, vem aqui, João. João estava no quintal, correu para abraçar-me. Papai! Nada de papai, afastei-o de mim, tirei o meu cinturão e não me lembro quantas vezes bati ao mesmo tempo em que falava o que eu pensava dele. Você é isso, você é aquilo, você vai apanhar. Agora vai para o teu quarto.
João foi chorando, sua face estava vermelha e sua boca tremia. Minha esposa não falou nada, só mexeu a cabeça num gesto de negação e entrou na cozinha. Quando fui para a cama, já mais tranquilo, minha esposa me entregou o boletim do João, que tinha ficado dentro do meu casaco, e disse: leia devagar e depois pense numa decisão. Bem, no começo estava escrito: boletim do papai. Pelo tempo que teu pai dedica a conversar contigo antes de dormir, nota 6. Pelo tempo que teu pai dedica para brincar contigo, nota 6. Pelo tempo que teu pai dedica para te ajudar com as tarefas, 6. Pelo tempo que teu pai dedica para abraçar-te e te beijar, 6. Para o tempo que teu pai dedica para ler um livro antes de dormir, 6. Pelo tempo que teu pai dedica para assistir algum programa com você, 7. Pelo tempo que teu pai dedica para escutar tuas dúvidas ou problemas, nota 6. Pelo tempo que teu pai dedica para te ensinar coisas, nota 7. Média, 6,22. As crianças tinham qualificado seus pais. O meu deu para mim 6 e 7. Sinceramente, eu tinha merecido menos do que 5. Me levantei e corri para o quarto dele. Abracei e chorei. Queria poder voltar no tempo, mas isso não foi possível. João abriu os olhos, ainda com os olhos inchados pelas lágrimas. Sorriu, me abraçou e disse: eu te amo, papai. Fechou os olhos e dormiu. Queridos, a palavra de Deus, ela diz, eu quero que você abra a tua Bíblia, no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 6. Diz assim, só a primeira parte: e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Interessante, a obra inicial deve ocorrer no coração dos pais. Uma conversão real deve ser realizada. Queridos pais, quanto tempo tem dedicado aos vossos filhos? Quando foi a última vez que você sentou com eles e os aconselhou? Quando foi a última vez que você o abraçou e beijou e disse que amava-os? Quando foi a última vez que você sentou com eles e contou uma história para eles? O que tem ensinado àqueles os quais prestarão contas a Deus naquele grande dia? Queridos irmãos, no livro Parábola de Jesus, a escritora Ellen White, na página 195 e 196, diz assim: os filhos são a herança do Senhor e somos responsáveis diante dele pela administração de sua propriedade. Que os pais cuidem de sua família com amor, fé e oração, até que possam ir a Deus com alegria e dizer: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Queridos, se você tem filho, lembre-se que esses filhos são herança do Senhor. Os filhos não pertencem a nós. Nós estamos aqui como instrumentos para poder educar, para poder ensinar, para poder guiar nos caminhos do Senhor. É um tesouro precioso, eles são herança de Deus. Deus permitiu que eles entrassem na sua vida para Deus poder ver o quanto você pode administrar esse tesouro maravilhoso. Interessante que muito temos cobrado dos nossos filhos, muito temos queixado deles, mas o que temos feito em favor deles? A gente só reclama muitas vezes como pais: ah, meu filho é isso, meu filho é aquilo, mas o que eu tenho feito em benefício dele ou dela? Ellen White, também escritora, ela diz na Carta 356 de 1907, pais, vocês têm uma responsabilidade que ninguém pode assumir em seu lugar. Enquanto viverem, terão diante de Deus a responsabilidade de guardar seu caminho. Os pais que fazem da palavra de Deus seu guia e que compreendem o quanto os filhos dependem deles na formação do caráter, darão a esses filhos um exemplo que lhes seja seguro seguir. Então, interessante, tá? Veja o que a escritora diz. Vocês têm uma responsabilidade muito grande. Enquanto vocês viverem, quando que o filho passa a deixar de ser filho? Hein, pastor Oziel? Nunca.
Nós somos filhos para sempre. Tá? Então, enquanto nós estivermos nessa terra e recebemos a missão como pais, nós temos a incumbência de ensinar, de educar sempre os nossos filhos. Mesmo quando eles já chegam na idade como eu estou, barbado, crescido, já com família, eu não deixo de ter meus pais, graças a Deus que ainda eles estão vivos. Então, ainda assim, nesse tempo, nós somos responsáveis ainda pelos nossos filhos. Pai, você tem dado exemplo como sacerdote? Tem mantido o altar reformado ou erguido toda manhã e toda tarde? Onde tem aplicado o seu tempo? Quantas horas tem dedicado à ganância por dinheiro, por carro, por status? Hoje, normalmente, o ser humano, a figura do pai, muitas vezes ela tem se perdido com o plano original de Deus. Deus, quando estabeleceu-nos como homem, como pai, nós devemos ser o mantenedor da casa. Nós somos responsáveis em guiar espiritualmente a nossa família. E hoje, muitas vezes, a correria do dia, a loucura por um carrão na garagem, uma casa para apresentar para os amigos, roupas de marca, muitas vezes isso tem levado à ruína, aquilo que mais é importante, que é a esposa, que é a mãe, que é a herança do Senhor, que são os filhos. Eu digo o seguinte, não é pecado você trabalhar, você ter uma boa casa, você ter um bom carro, você se vestir bem, não. Mas quando você coloca isso em primeiro lugar na sua vida e você esquece os maiores bens e tesouros que você tem, aí é pecado. Quantas horas tem dedicado à sua família? Quanto tempo você tem dedicado? Interessante, será que a salvação dos vossos filhos vale menos do que esses bens que eu citei agora? Muitas vezes nós colocamos tudo isso em primeiro lugar, mas sabe o que vai mais valer? É quando o Senhor te chamar e dizer assim, Fábio, cadê a família que eu te dei? Cadê a esposa que eu te dei? Cadê a filha que eu te dei? Ele não vai perguntar que carro que era o meu, onde era a minha casa, o endereço, nada. Ele vai perguntar sobre as heranças que ele deixou sobre a minha responsabilidade. E eu oro a Deus para que naquele grande dia eu possa me dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, com as heranças, com os filhos que Tu me deste. Eu quero contar uma experiência rápida. A correria do dia a dia, às vezes, traz-nos marcas que até hoje eu tenho uma marca em mim, que se eu pudesse voltar no tempo, eu queria ter uma borracha para apagar. Certo dia eu estava trabalhando, fiquei até um pouco mais tarde, depois saí do trabalho, fui para o mercado. Quando eu cheguei em casa, ainda tinha compra para guardar, e naquela ocasião, já era um pouco tarde, a minha filha acho que tinha uns 4, 5 aninhos, e aí quando eu cheguei em casa, ela veio correndo, papai, me deu um abraço gostoso, falou assim, papai, pode ler a Bíblia comigo, que eu estou com sono, eu quero dormir? Aí eu disse assim para ela, filha, faz o seguinte, me dá só um minutinho, eu vou guardar as coisas no carro, e daqui a pouquinho eu já vou orar, já vou fazer a leitura com você, tá bom? Ah, tá bom, beleza. Aí catei as coisas no carro, fui, coloquei as coisas na casa, aí lembrei, falei assim, puxa, preciso tomar banho. Aí vem a minha filha de novo, papai, pode ler? Filha, só mais um minutinho, eu vou tomar um banho rapidinho e já volto e já leio para você. Tá bom, papai. Deitou no quartinho dela lá. Terminei de tomar banho, já era tarde, falei assim, preciso comer alguma coisa. Quando eu fui comer, papai, tem como você ler a Bíblia comigo agora? Aí eu disse para ela assim, filha, vou só comer um pãozinho, alguma coisa, e já vou ler. Irmãos, quando eu me atentei, quando eu terminei tudo isso que eu estou falando, que eu fui até o quarto dela, sabe quem eu encontrei? Só a Bíblia do lado, ela já estava dormindo. Naquela ocasião, irmãos, até hoje, eu me arrependo de ter trocado toda essa correria, em ter negligenciado aquele momento especial com ela, em ter lido a palavra de Deus com ela. Talvez eu estou falando com um pai nessa condição, talvez eu estou falando com uma mãe nessa condição, que também está correndo demais, está lutando demais, mas as coisas mais essenciais nós estamos deixando de lado. Interessante que na palavra de Deus, Ellen White escreve no livro Manuscritos, página 126 de 1897, manuscrito 126 de 1897, os pais e as mães são responsáveis pela saúde, pela formação e pelo desenvolvimento do caráter dos filhos. Ninguém mais deveria encarregar dessa obra. Ao tornarem pais, vocês assumiram a tarefa de cooperar com o Senhor para educá-los nos princípios sadios. Quero chamar a atenção de você, pai, e você, mãe.
Os pais e a mãe são responsáveis pela formação, pela saúde, por tudo, né? E aí diz assim também, na revista Review and Herald, 25/10/1892, como é triste ver que muitos pais têm colocado nas mãos de estranhos a responsabilidade que Deus lhe concedeu com respeito aos filhos, que querem que outros trabalhem por seus filhos e eles mesmos fiquem livres da responsabilidade de que é deles. Hoje nós vemos aí na atual sociedade, que muitos pais estão colocando a responsabilidade, transferindo a responsabilidade que foi outorgada por eles a outras pessoas, e ainda mais pessoas estranhas. Nós vemos às vezes bebezinhos de 6 meses, 1 ano, sendo entregues. Louvado seja Deus que tem muitas escolas boas, tem pessoas muito propícias, tem pessoas muito dedicadas, que ainda cuidam muito bem. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. A responsabilidade foi dada a quem? Quem que fez, quem que buscou a ter esses filhos? Então que possamos hoje tomar a nossa decisão, que possamos reformar isso dentro das nossas ações. Se você hoje decidiu ter filhos, que você assuma a sua responsabilidade. Nós vemos muitos lares hoje longe do propósito de Deus. Existem lares em que a preferência tem sido a ruína de muitos. Alguns pais fazem acepção de alguns filhos, ou seja, o pai dá preferência para o mais velho, a mãe prefere o mais novo. Nós estamos estudando isso na lição que nós temos da igreja, a história de Jacó e os filhos e como foi a criação deles. Abramos nossas Bíblias no livro de Gênesis 25, verso 28. Vamos ler. Gênesis 25, verso 28, diz assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Nós vemos que essa escolha, nós vemos que essa decisão do pai amar o mais velho e a mãe amar o mais novo, nós vemos a confusão que foi. Nós vemos que em certas ocasiões, quando eles ainda estavam no ventre, o mais novo segurou no calcanhar do mais velho antes de nascer. E por questões de segundo, o Esaú nasceu primeiro e Jacó ficou como o caçula da história, né? E nós vemos no decorrer da situação que quando o pai foi dar bênção para o mais velho, a mãe tentou dar um jeitinho porque amava mais o caçula e atrapalhou todo o plano de Deus. Interessante que essa decisão dela amar mais o filho mais novo e proporcionar algo contrário ao momento que estava ali, ocasionou que nunca mais, naquele momento, ela se separou desse filho amado e nunca mais ela pôde ver. Ela morreu sem ter um encontro de novo com ele. Quero dizer o seguinte, uma história que nós precisamos refletir, uma história que nós precisamos meditar, que muitas vezes os pais, ele tem isso, eu gosto mais de um, eu gosto menos do outro. Não é questão que você ama menos ou mais, a questão é a preferência. Às vezes você está numa reunião, aí você exalta, olha, esse aqui é o meu filho, ele é estudioso, ele é isso, ele é aquilo. Aí daqui a pouco chega o outro, ô fulano, para, você não aguento mais, esse fulano é terrível, não aguenta. Às vezes, sem perceber, nós fazemos essa diferença entre um filho e outro. E queridos, isso traz um trauma muito grande. Tá? Isso dentro do filho causa raiva, causa ódio, causa rancor. E nós precisamos colocar um basta nisso. Se você tem mais de um filho, se você sente essa dificuldade, ou se você está passando por essa dificuldade, aceite hoje a Jesus. Coloque Ele na tua vida, peça sabedoria, para que Ele possa te ajudar e que você possa ter o amor por igual. Jesus nos ama por igual. Ele ama todo mundo da mesma forma. Não importa a raça, não importa a riqueza, não importa nada, Ele nos ama da mesma forma. E assim é esse amor que nós como pais precisamos ter para com os nossos filhos. Muitas vezes invertemos os valores, acreditando que dando presente, satisfazendo seus apetites, acreditamos que isso é fazer a alegria deles. Olha, muitas vezes eu vejo pessoas que trabalham, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, e aí os filhos ficam com a avó, ficam na escola, ficam em creches e por aí vai.
E aí o único tempo que os pais têm normalmente é no sábado e no domingo. Mas ainda assim trazem tantas coisas para o dia a dia e acabam sobrecarregando o tempo e não tem tempo para com os filhos. Aí tem uma ideia mágica. Qual é essa ideia? O filho pega e fala assim, para você agradar o filho, filho, é o seguinte, hoje nós vamos sair, você pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Existem pais que estão trocando o amor e o carinho para com o filho por um bem material. Imagina essa criança quando cresce e vira adulto, quando ela encara a dificuldade da vida, ela vai sempre ficar esperando por alguém para dar algo por ela. Será que ela vai ter discernimento e sabedoria para poder lutar e conquistar aquilo que é para ela? Muitas vezes o erro está em nós, por isso que Malaquias, a inspiração diz, converterá o coração dos pais aos filhos. Queridos pais, o trabalho inicial começa dentro do nosso coração. Eu sei que a luta é grande, eu sei que a dificuldade é grande, mas nós precisamos buscar sabedoria em Deus. Não podemos ficar mais dentro dessa condição. Dedique tempo. Nós estamos passando por um momento difícil, um momento de transformação na nossa vida. Será que nem agora, quando você está trabalhando em casa, quando você tem tempo com a tua família, será que nem agora você consegue sentar e tirar tempo para com os filhos? Não faça mais isso. Não coloque trocas com os seus filhos, a não ser o amor, aquele amor que Cristo também tem por nós. Quantas vezes você, pai, acompanhou seu filho numa reunião de escola? Quantas vezes você acompanhou a sua esposa no hospital para levar os seus filhos? Olha, eu conheço pais, eu conheço homens, que a esposa às vezes, está chovendo, está frio, ela tem que catar a criança. Aí hoje tem a facilidade de Uber, mas antigamente não era assim, ainda tinha que pegar ônibus ou tinha que chamar o vizinho, e o pai estava dormindo, não tinha coragem de levantar para pegar o filho e levar o filho no hospital. Irmãos, que isso? Não podemos ser assim, nós devemos amar-nos uns aos outros. Nós vemos aqui, mães têm educado os filhos no caminho do Senhor. Mães, quantas vezes nós não trocamos o tempo para com Deus, para com os filhos, com uma série, para assistir uma série, para assistir uma novela, para assistir um filme, sei lá o quê. Ah, mas eu não tenho tempo, mas eu tenho tempo para ficar perdendo com isso. Isso não enriquece, isso não traz crescimento espiritual nenhum para a gente. Então, o chamado de Deus hoje diz assim, hoje muitos pais, muitas vezes encontramos filhos vivos, encontramos filhos órfãos de pais vivos. Entende esse pensamento? É profundo. Existem filhos que estão órfãos de pais vivos. Os pais só estão no nome e no RG e no documento, mas não estão presentes na vida e no dia a dia dos filhos, né? Interessante, irmãos, que nós precisamos agora de uma reforma em nossas vidas, em nosso coração. Que Jesus Cristo possa, neste momento, nós comentamos aqui com o pastor Osiel, faz um apelo para os pais para estarem juntos com a família, com a mãe, com os filhos, porque neste momento nós precisamos que o Espírito Santo fale essa palavra para nós, para que nós possamos mudar o nosso dia a dia, mudar a nossa rotina e tomar uma decisão hoje ao lado de Jesus. Então, meu apelo para você, pai e mãe, pense em tudo isso que foi dito. Se você tem algo que não está do agrado de Deus, ou se você tem algo que está devendo ao seu esposo, à sua esposa ou aos seus filhos, tome uma decisão hoje de entregar completamente seu coração a Deus, ok? Vamos falar agora a segunda parte. Os pais já devem fala, puxa, mas só a gente? Vamos falar um pouquinho com os filhos. A palavra de Deus, o verso complementa, né? Converterá o coração dos pais aos filhos, e depois o coração dos filhos aos seus pais. Muitos pais têm feito o máximo que podem para dar roupa, calçados, paga escola, paga cursinho, cursinho de inglês, informática, celular, tudo para que o filho possa ser feliz, tudo para que o filho possa ficar contente, né? Porém, a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12, diz assim para você, filho: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha o que diz a palavra: honra ao teu pai
e a tua mãe, para que prolongue os teus dias. Você tem valorizado o esforço do teu pai? Você tem valorizado o esforço da sua mãe? Tudo que você recebeu até aqui, você agradeceu a eles por ter ganho esse presente? Por ter ganho essas coisas que normalmente eles se esforçam e fazem de tudo para poder te deixar feliz? Você tem feito isso, filho? Filha? Interessante, coroa, velho, são os nomes aqueles que amamos e denominamos como nossos pais, títulos felizes que nós damos a eles. Às vezes eu vejo, e aí coroa, e aí velhão, existe o lado sentimental, existe às vezes uma brincadeira, mas muitas vezes nós vemos um ar de sarcasmo, né? Ó o coroa vem vindo lá, ó o velhão, mas de rebaixo, não uma coisa de alegria ou de companheirismo, uma coisa assim, já vem aquele velho, nossa, eu não aguento mais aquele coroa. Só que a palavra de Deus, ela diz que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, independente de qualquer idade, tá certo? Olha que interessante, quanto não temos pecado e transgredido a lei de Deus neste mandamento? Quantas crianças, adolescentes e jovens nós vemos por aí, ou até dentro da igreja, em nosso meio, de celular do ano, de roupa de marca, de tênis da moda. Muitas vezes os pais estão sem dentes, estão com roupa rasgada, tá? E tudo para dar para você, filho, o melhor. Tá? Interessante que eu fiquei meditando, né? Em algumas ocasiões, eu comecei fazendo, quando Deus me deu essa mensagem, eu fiquei meditando na minha infância. Quanto tempo eu não lembro que meu pai, eu lembro que meu pai não comprava roupa. Quanto tempo que eu sempre via meu pai usando a mesma camiseta, a mesma calça. E aí eu falava assim, puxa, mas por que meu pai usa sempre essa roupa, né? Nossa, por que meu pai... Não vejo meu pai com coisas diferentes. Hoje que eu me tornei pai, eu aprendi. Naquela ocasião, nós somos em 4 filhos, somos em 4 irmãos. Naquela ocasião, eu lembro que meu pai pagava escola, meu pai dava de tudo para nós. Mas uma coisa ele tinha que fazer, renunciar o próprio eu. Então, hoje eu vejo o quanto que é duro para um pai. Às vezes você chega numa loja, você está com um filho, principalmente o pai que tem filha. Joelzinho deve estar assistindo a gente aqui, né, Giovana? A Giovana está nos ajudando aqui. Você chega na loja, você vê uma camisa bonita que você quer comprar, mas aí a sua filha daqui a pouco te encontra no corredor da loja e fala assim, pai, olha essa saia que linda. Pai, olha essa blusa. Pai, é para ir para a igreja. Aí pronto. Falou que é para ir para a igreja, não tem condição. Aí não tem pai que resista. O coração do pai quebra. E muitas vezes, queridos jovens, queridos filhos, não é isso que acontece com você? Você tem um celularzão aí, os seus amigos da escola, todos com celulares do ano, vamos dizer assim, né? E você também com o seu. E às vezes você olha seu pai com o celularzinho, que malemar tem um WhatsApp nele. Para quê? Para poder agradar e para poder te dar o melhor. Agora eu faço uma pergunta, e o que você tem feito por esse pai, por essa mãe? Quantas noites perdidas de sono por filhos que saem de casa à noite e não têm hora para voltar e nem sequer dizem onde vão ou com quem estão? Quantas vezes nos momentos em que a dor chega até vocês, onde pensamos que a morte está bem perto, de quem sempre lembramos? Jovens, filhos, eu quero dizer uma coisa para você. Será que aqueles que nos dizem que são os nossos melhores amigos, que nos dizem que estão sempre do nosso lado para o que der e vier, têm coragem de sair embaixo de chuva ou do frio, cedo ou de madrugada, para nos levarem ao hospital, pois precisamos de um pronto atendimento? Será que se você, na alta madrugada, chovendo, aquele frio, você pega o telefone e liga para o seu melhor amigo e fala, olha, eu estou passando mal, preciso que você me leve para o hospital. Será que ele vai largar a cama quente para fazer isso? Mas eu tenho certeza que o teu pai e a tua mãe, quantas vezes não fez isso por você? Eu posso dizer que meus pais fizeram muito isso por mim. E agora eu quero fazer uma outra pergunta. O que falar daquela comidinha pronta? Eu adoro purê. Eu chegava para minha mãe, às vezes, na escola, e falava assim, mãe, eu estou com vontade de comer purê. Não demorava um pouco, estava a batata assando, daqui a pouco amassando. Chegava em poucos minutos, enquanto eu ia deixar a bolsa da escola,
O que chegava na mesa? O purê. Né? E o que dizer naquela noite fria de madrugada, que você rola para um lado, rola para o outro, está com dificuldade de dormir, e aí na alta madrugada o cobertor cai da cama. E aí você fica com aquele frio, você fica tremendo, mas você não tem coragem de levantar, falta força para você colocar o braço e puxar o braço, pegar o cobertor que está no chão. Mas aí quando você menos espera, vem alguém que pega aquele cobertor e coloca sobre você. E aí você fala, puxa, graças a Deus que eu estou agora quentinho de novo. E quem é esse? Quem é esse herói na tua família? Muitas vezes nós vemos esses filmes aí feitos, que são passados nos cinemas e por aí vai, grandes produções de grandes heróis. Mas sabe quem é o teu herói? Sabe quem é a tua heroína? É o teu pai e a tua mãe. Eles sim, os nossos pais devem ser considerados como heróis. Queridos, faça uma retrospectiva na tua vida, filho. Vê o quanto que teu pai tem feito por você, o quanto que ele já se dedicou por você. Será que não é hora da gente parar e agradecer? Será que não é hora de você retribuir, pelo menos na educação, pelo menos no respeito? Honra teu pai e tua mãe. Hoje nós vemos crianças pequenininhas respondendo, batendo boca, questionando os pais. Gente, você que nos ouve pode ter certeza, nós estamos no fim deste mundo. Porque para chegar numa situação como essa, é certeza que o inimigo está irado e ele quer destruir todas as famílias. E é por isso que ele começa a colocar, a tentar até mesmo as crianças, para que elas possam tirar a paz e a sua paciência, para que você possa pecar e cair em tentação. Mas não faça isso, filho. Vamos procurar agradecer aos nossos pais, vamos procurar a cada dia exaltar esse herói que está aí ao teu lado, que pode estar agora assistindo o culto com você. Talvez esteja falando com um jovem que já está aí na faixa de 18 a 25 anos, ou até 30, não sei. Você quantas vezes sai de casa, quantas vezes você tem ido para barzinhos, você sabia que fica alguém vigiando por você em oração? Quantas mães não estão sofrendo de madrugada? Eu me lembro uma vez que eu saí, na época eu não conhecia o caminho de Cristo, não conhecia a igreja, e aí eu saí para o carnaval, e eu me lembro que quando estava amanhecendo o dia praticamente, nós chegamos do carnaval, e aí eu lembro que naquele dia eu esqueci a chave. Aí eu falei assim, nossa, como é que eu vou entrar em casa agora? E aí naquela ocasião eu fiquei pensando assim, falei, vou ter que pular um muro. Só que aí eu subi bem devagarzinho, quando eu estava em cima do muro, daqui a pouco eu escutei uma voz, Fábio, é você? Na hora eu pulei com tudo, caí de cima do muro. Eu levei um susto, mas sabe quem que era? A minha mãe. A minha mãe estava ali, esperando, desde a hora que ela saiu, ela não conseguiu dormir, enquanto eu não tinha voltado para casa. Assim é a tua mãe, assim é o teu pai. Não pense você um dia, se você tiver a oportunidade de ter filhos, tomara que não aconteça isso com você. Porque hoje, quando nós estamos do outro lado, nós vemos o quanto sofrimento meu pai e a minha mãe não passaram. Quantas vezes eu não deixei eles preocupados, ainda que, graças a Deus, eu sempre avisava onde eu estava, com quem eu ia, mas mesmo assim, nós pais sempre ficamos com o coração apertado. Se de repente toca o telefone e não vem uma notícia triste, uma notícia que vai destruir a nossa vida. Então, filhos, pense nisso. Coloque hoje a tua vida nos caminhos do Senhor. Coloque a tua vida em dia com Deus. Coloque agradecimento. Vai até o teu pai, vai até a tua mãe. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito por você. O que falar daquele chazinho de noite, quando o frio assola as nossas janelas? Irmãos, quantos esforços feitos em nosso favor para podermos participar das programações da igreja, das conferências, dos retiros espirituais, tudo para nos ver mais próximo de Deus. Eu me lembro uma vez que nós estávamos organizando um retiro, e aí a mãe queria muito que o filho participasse, mas ela não tinha todo o dinheiro, ela tinha que comprar alguma coisa que ela precisava com urgência, mas aí ela disse assim, olha, pelo meu filho, eu vou abrir mão daquilo que eu mais quero para fazer a vontade dele. Eu sei que esse investimento que eu estou fazendo, um dia eu vou poder colher o fruto. E esse filho veio para o retiro, e esse filho teve um encontro com Cristo. Louvado seja Deus por isso. Então todo esforço do pai por você, que
para participar do retiro da igreja, foi bem abençoado, e Deus vai te dar a misericórdia, e Deus sempre retribui aos pais que estão lutando e aos filhos que se entregam no caminho do Senhor. Queridos, agora eu quero, para finalizar, eu quero dizer uma coisa para vocês. E aí agora eu quero pedir para você no chat, para que você possa colocar o seu positivo, se você realmente é isso que... O que eu for colocando aqui para o pai, para a mãe e para o filho, você coloca no chat, legal, ok, responda como um sim, com um joinha. O que o homem ou o pai espera ter no lar? Primeiro, o sorriso da esposa, sim ou não? A mesa bem posta, com pratos apetitosos, o conforto de estar em sua própria casa, os filhos bem educados, o calor do afeto familiar, ter o abraço e o carinho da esposa e dos filhos. Gente, eu como pai, tudo isso que foi lido aqui, eu posso dizer assim e assim, é o que eu mais desejo para a minha casa. Vamos para a mãe e esposa. Mãe, o que a mãe deseja dentro do lar? Primeiro, ser reconhecida. Segundo, ter ajuda. Terceiro, ter atenção. Quarto, ser amada, ser respeitada, ser feliz e ter o abraço e o carinho do esposo e do filho. Mães, não é verdade? A mãe e a esposa ser reconhecida, ter ajuda. Interessante que assim, às vezes nós ficamos com medo de pedir para os filhos fazerem as coisas, mas pede, o filho tem que se dispor a lavar uma louça, a arrumar a cama. Isso alivia a carga do pai, da mãe, principalmente da mãe. Muitas vezes a mãe acorda cedo, limpa a casa, arruma a cama, faz comida. Na época colocava o filho para ir para a escola, volta da escola, aquela coisa. Quando chega no final, ela vai, não tem nenhum obrigado, mãe. Obrigado por você ter guardado o meu pijama. Obrigado por você ter arrumado a minha cama. Obrigado pela comida que você fez maravilhosa hoje. O esposo, obrigado porque você guardou o chinelo que eu deixei no meio da sala. Né? O marido também chegar, e às vezes ele chega, a esposa está sorrindo. Oi, bem, você chegou? Eu não sei como a sua esposa chama você. Né? Ô amor, como você chegou? Como que a sua esposa chama você? Meu bem. Meu bem, meu bem. Osiel ficava, às vezes viaja várias vezes, né? Fica muito tempo fora de casa, né, pastor? Né? Não é gostoso quando você chega e a esposa chega e vem com aquele abraço gostoso em você? Não é? O filho vem correndo, papai, papai. Não precisa de dinheiro, não precisa de nada, é simplesmente isso. Né? E agora os filhos, falamos do pai, o que o pai espera ter em casa, falamos o que a mãe espera ter em casa, mas também os filhos esperam alguma coisa. Primeiro, ser compreendido pelos pais. Segundo, ter diálogo com os pais. Terceiro, sentir amado pelos pais. Quarto, ouvir menos discussões dos pais. Ver os pais no caminho do Senhor e ter o abraço e o carinho dos pais. Irmãos, nós estamos trabalhando com jovens, com adolescentes, e o que acontece? Nós muitas vezes estamos vendo a carência do pai com a mãe para com os filhos. Nós vemos aqui, os filhos precisam ser compreendidos. Você não foi filho já? Você já não foi adolescente? Por que você reclama tanto do seu filho adolescente? Ele está em crise, ele está tentando se encaixar ainda, ele muitas vezes passa por uma dificuldade. Essa transição de idade é complicada, mas você passou por isso, eu também passei por isso. Vamos compreender mais, vamos conversar mais. Aqui diz assim, sentirem amados pelos pais, o que vale um abraço, o que vale um eu te amo, o que vale, olha filho, eu estou do teu lado por o que der e vier. Muitas vezes o filho está passando por dificuldade, sabe quem está abraçando ele? O amigo lá de fora, uma pessoa estranha. Quantas vezes um traficante, um ladrão, se você não abraçar o teu filho em casa, se você não der amor e carinho, muitas vezes o mundo vai levar e vai arrastar ele para fora.
Queridos, queridas famílias, que possamos hoje corrigir nossas falhas, seja como pais, seja como filhos, que possamos perdoar-nos uns aos outros, assim como Cristo também perdoa as nossas faltas e os nossos pecados, que possamos valorizar os momentos que passamos juntos, que cada atitude nossa possa ser amar uns para com os outros, que deixemos as dificuldades de caráter de lado e que possamos hoje seguir o exemplo de Jesus. E eu faço um apelo agora para você. Eu vou ter que dar um abraço virtual, mas você que está na sua casa, você que está do lado da tua família, neste momento eu quero te fazer um convite. Essa reforma precisa começar hoje. Se você está em dificuldade com o teu filho, ou com a tua esposa, ou a esposa com o esposo, neste momento, em nome de Jesus, eu quero te fazer um apelo. Vá até o teu filho e peça perdão a ele. Filho, vai até o teu pai ou a tua mãe se você fez algo errado e peça perdão e dá um abraço nele, dá um beijo e vamos fechar esse culto com a seguinte frase: eu te amo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça. E eu espero um dia que esse culto, em nome de Jesus e pelo Espírito Santo, que um dia você e a tua família, assim como a minha, possa estar nos céus, todos juntos, para podermos receber a coroa de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.